Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. Can you feel it? Can you feel it? Some rock band. Can you feel it? Some rock band. Can you feel it? Some rock band. Can you feel it? Então a minha missão aqui é causar reflexão. Se vocês saírem daqui refletindo sobre a vida de vocês, seja na esfera pessoal ou profissional, me dou por satisfeito. E ouvir é fundamental em vendas, em atendimento e na vida familiar também. Claro que importante também é falar, mas não é falar quantidade, é falar qualidade. Fazer as coisas sempre do mesmo jeito, porque já estão testadas, você já sabe como é que faz, não te dá trabalho. Mudar dá trabalho. E é isso que acontece. Às vezes o mercado já mudou e você não percebeu. E continua fazendo as coisas como sempre fez. O bom comunicador, ele percebe o que está acontecendo com o outro, porque é ele que tem que dar o recado. Grande parte dos problemas que nós temos nas nossas empresas, grande parte dos problemas que vocês têm na empresa de vocês, acreditem, a base é comunicação. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então não faça mais ou menos, faça muito bem feito e faça sempre melhor, ou seja, é o conceito de eficiência. Primeira coisa que tem que fazer, orgulho do que você faz. Não importa qual é a sua função, tenha orgulho. E quando você tem orgulho, você passa a ver a sua profissão diferente. E quando você passa a ver a sua profissão diferente, você passa a gostar daquilo que você faz. Aí você, patrão, fala pro funcionário: ô João, vai lá, põe os papéis, recolhe o lixo. Por que você já não fez isso antes? O que o João responde? O senhor não mandou. Essas pessoas não vão pra frente. Quem não tem iniciativa, ou seja, não tem proatividade, palavra mais chique, é iniciativa mesmo. É enxergar o que tem que ser feito e fazer. A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se encolhe. Acreditar e nunca desistir. A vida é um eco. Você tem de volta o que você dá para as pessoas. Se você é legal, oh, show de bola. Se você é legal, a tendência é as pessoas serem legais com você. E muita gente ainda fala assim: ah, eu não tenho sorte. Fulano sim é que tem sorte. Beltrano sim é que tem sorte. Virou, né? Nasceu com aquilo virado para a lua, só pode. Eu acho que eu não nasci. Acho que eu despenquei, apareci, brotei, só pode. Porque, gente, bom humor abre portas. Nós queremos fazer negócio com pessoas bem-humoradas. Cara feia é fome, o problema e afasta. Tem aquelas pessoas, o losbol. O que é losbol? O losbol é a mistura de los e vai com bol. Se você olhar o DNA dos vencedores, você vai ver que lá, uma das partes do DNA, está escrito atitude. Os vencedores têm determinadas atitudes. Não importa a minha idade, sempre tem algo a aprender e sempre é tempo de aprender. E a nossa vida, na verdade, ela é feita exatamente disso. Ela é feita de escolhas. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Sucesso atrai sucesso. Muitas vezes as coisas tomam direcionamentos e que nós temos que pegar uma borracha e pegar aquele rascunho chamado sonho, apagar algumas linhas e logo em seguida
fazer um novo rascunho chamado sonho. E apesar de ser um rascunho, é esse rascunho chamado sonho que nos leva adiante, que nos dá motivo para levantar, para lutar, que é o que nos motiva, ou seja, nos dá motivo para agir. Eu conheço muita gente que tem essa inteligência, mas não coloca paixão, não coloca garra e não coloca uma coisa muito importante, que é amor por aquilo que faz, amor pelo seu projeto, amor pelo seu sonho. O palestrante realmente é excelente, ele interage com o público, é uma palestra de quase 2 horas, aí a gente não percebeu passar, e a eloquência, enfim, realmente ficamos muito contentes com essa palestra, foi muito boa. Muito bem conceituado, não só pela crítica, mas também pelo público que acompanhou. Prova disso foi o público daqui do Teatro Municipal. Serve como uma mensagem positiva para levarmos para dentro de nossas próprias famílias e para o resto de nossas vidas. Muito bom palestrante, abordou temas bem interessantes e muito legal a palestra dele. Acima das minhas expectativas, pois é um grande profissional e porque valeu a pena, foi muito bom. Eu acho assim, foi super interessante e assim, sai daqui com a reciclagem e colocar isso em prática na nossa empresa. Quando ele fala em motivação e quando ele fala em bom humor, realmente ele traz o bom humor, ele mostra às pessoas o bom humor. E é aquilo que ele disse, né? Nós sabemos que na empresa da gente, se a gente não estiver sempre com bom humor, o cliente não volta, porque ele não quer ser atendido dessa forma, né? Grande nota 10, foi um show, sem dúvida nenhuma. Fez uma palestra com o coração, eu acho que isso é muito importante, aproxima as pessoas. Can you feel it? So rock that. Can you feel it? So rock that. Can you feel it? So rock that. Can you feel it? Feel it, feel it. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Yeah, come on. I can feel my heart, my energy, and I got my fire burning inside. Olá, amigo telespectador da TV Rondon, assinante Televigo. Estamos iniciando o nosso programa hoje com este clipe inicial e que poderia ser em outras circunstâncias, mas quis o destino que, para falarmos de Heinz Schurt, para prestarmos esta homenagem, para falarmos deste homem, estamos de forma saudosa, relembrando o seu trabalho, a sua importância, o que o professor Heinz representava para o mundo da consultoria, para o mundo das palestras, para o mundo da assessoria profissional que ele prestava a inúmeras, a dezenas e dezenas de empresas Brasil afora. Eu, particularmente, fui amigo de época do Heinz. Ele chegou a ser aluno da Facimar Unioeste, onde se formou em administração em 1992, e no período dos seus 3 primeiros anos de graduação, eu era diretor da Facimar Unioeste aqui do campus. E o Heinz, além de aluno, além de ser uma pessoa fantástica, um aluno esmerado, ele também se dedicava às questões sociais da universidade na época. Justamente quando a Unioeste estava passando pelo seu credenciamento para se tornar universidade pública, gratuita e bancada pelo Estado. O Heinz passou a fazer parte de um grupo que ia para a rua defender a implantação da universidade, que ia defender os interesses de Marechal Cândido Rondon. Inclusive fez parte, no lado cultural, de uma pequena banda que nós criamos na época e vamos estar mostrando ao final imagens disso. Portanto, é o momento de reverenciarmos este profissional. A tristeza fica, mas passa, e devemos lembrar este lado positivo. E por isso, hoje fiz questão, aqui em Espaço Aberto, que nós dedicamos nosso programa aos mais diversos temas. Mas hoje, especialmente, fiz questão
de trazer aqui uma homenagem, um tributo a Heinz Schurth. Ele que com seus 52 anos, estaria em dezembro deste ano completando 53 anos, prestou um serviço relevante para a área empresarial, para a área de recursos humanos e por muitos talvez não conhecido, mas alcançou sonhos talvez inimagináveis por ele mesmo e se tornou um dos maiores palestrantes do Brasil nesta área. Fica aqui a nossa mensagem de que Heinz Schurth merece este momento de apreciação. Devemos, de fato, fazer esta homenagem, este tributo a Heinz Schurth, ele que se foi na última quarta-feira, precocemente, prematuramente, mas deixa aqui uma lição de vida, deixa uma lição de profissionalismo e que estamos enaltecendo no programa Espaço Aberto de hoje. A Raco investiu fundo em pesquisa e trouxe a solução. Maxi 30 Cosmético Oral. Nutre as células e proporciona mais elasticidade e firmeza à pele e mais energia ao organismo. Maxi 30 contém colágeno, a proteína que atua na constituição, fortalecimento e união dos tecidos. Zinco, que protege o organismo da ação oxidativa dos radicais livres, contribuindo no combate ao processo de envelhecimento. Vitamina C, que participa na síntese das proteínas e na formação de colágeno e elastina. E a vitamina E, que estimula o sistema imunológico. Maxi 30, tecnologia em cápsulas que vai nutrir a sua pele de dentro para fora. Visite a loja da Raco e comprove de perto todos os benefícios do Maxi 30. Raco, você mais feliz hoje. Rua Minas Gerais, 1037, telefone 3254-2009. Todo dia é dia de economia no Supermercado Cercar. Em todos os departamentos, preços, variedades e a qualidade que você procura. É isso que você espera de um supermercado. É isso que você encontra no Super Cercar. O bom atendimento, o carinho e a dedicação por você, cliente, fazem toda a diferença. Faça da sua compra um prazer. Supermercado Cercar. Completo em tudo. Tudo para você. Estamos de volta ao programa Espaço Aberto, aqui pela sua TV Rondon. Hoje um programa todo especial, um tributo a um grande profissional, a Heinz Schurth. Ele que veio a falecer na última quarta-feira de um infarto fulminante e acabamos perdendo este grande rondonense que levou o nome também de Marechal Cândido Rondon para todos os recantos. Residia em Florianópolis, ultimamente, mas foi aqui que cursou sua primeira faculdade, foi aqui que ele fez administração na antiga Facimar Unioeste, foi aqui que ele deu seus primeiros passos, foi aqui que ele buscou sua família, conduziu sua família também a Florianópolis. E Heinz Schurth, administrador, pós-graduado em qualidade e produtividade pela Federal de Santa Catarina, pós-graduado em dinâmica pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, também formado em Programação Neurolinguística, diretor do Alfa Educação Corporativo Limitada, atuou como gestor de recursos humanos, foi professor universitário na área de RH, foi empresário do ramo de indústria e confecções, inclusive aqui, iniciando aqui em Marechal Rondon esta experiência, e empresário do ramo de farmácia. Heinz também produziu uma série de DVDs e também 4 livros escritos por ele, todos eles na área de orientação motivacional, de orientação profissional em gestão, em RH e também buscando apontar os caminhos do futuro das empresas brasileiras. Heinz havia executado mais de 1.200 palestras, chegando à casa das 1.500 palestras.
já havia atingido mais de 500 mil pessoas, 300 clientes atendidos e com 26 anos de experiência na área de consultoria, empresarial, também como instrutor e palestrante, principalmente na área dos recursos humanos. Nós vamos agora assistir um outro VT, onde Heinz estava concedendo uma entrevista e um bate-papo para um trabalho que ele havia desenvolvido para a Unipar. Confira. Olá, mais um Em Foco no ar, hoje excepcionalmente apresentado por mim, Graça Milanês, substituindo o titular do programa, André Azevedo. Recebemos aqui no estúdio da TV Mais o professor Heinz Arthur Schurte. Ele veio de Santa Catarina especialmente para participar da jornada de estudos de administração e gestão comercial. E vem para falar sobre resultados, atitude de resultados, que é o tema deste livro que também vamos conversar. Professor Heinz, qual que é a principal atitude que devemos ter enquanto profissional em qualquer profissão? Olha, eu diria que tudo começa com uma atitude que não é tão enfocada no mundo empresarial, pelo menos há poucos anos atrás, e que vem tomando muita força, porque as empresas começaram a descobrir que sonhar, ter a atitude de sonhar, de ter um ideal, ter um projeto, é a mola propulsora da motivação. Porque o que é motivação? É ter motivo para agir. Então, esse motivo ele pode ser um motivo maior, como é a questão do sonho. E fazendo até uma comparação, a Unipar é o que é, porque alguém sonhou essa Unipar lá atrás, há 40 anos atrás. Começou pequeno, começou de um sonho, que talvez até os que fundaram, os fundadores, a diretoria que fundou, não imaginava que ela tomasse a dimensão que tomou. Mas pode ter certeza, tudo começou com um sonho, consciente ou inconsciente. De um sonho, sim, e de muita atitude. Isso. Então, e como que é para passar dessa fase do sonho para a atitude? Porque também só sonhar... É isso. Então eu costumo dizer o seguinte, nós temos que... A primeira atitude é sonhar. E a segunda atitude é transformar o sonho num objetivo. E aí a coisa começa a ficar mais plana. Nós trazemos aquilo que teoricamente está mais em cima, porque a gente sempre quando fala em sonho, a gente olha para cima. Né? Até porque é algo que você não é palpável. Então o primeiro passo real, a primeira atitude mais, eu diria assim, factível, é transformar o sonho num objetivo. E aí vem a questão de quantificar isso, deixar isso mais planificado, deixar mais racional. Né? Então eu diria assim, a primeira atitude para conquistar resultado é sonhar, é ter um sonho. Segunda atitude, transformar o sonho num objetivo. Terceira atitude, planejar. Porque não é porque você quer as coisas que as coisas vão acontecer. Então, a nossa vida passa por 7 perguntas. Né? O que eu quero fazer, quando, onde, como, quanto, quem vai ajudar, né? Quem vai ser importante. Essas 7 perguntas entrariam, então, na fase de planejamento. Planejamento. E planejamento é a parte, eu diria assim, mais árida. Ela é mais teórica. E o ser humano ele tem uma resistência a planejar. Porque planejar não é algo emocionante. O ser humano, por natureza, ele tende a sair fazendo as coisas. Mas o preço de sair fazendo sem planejar é muito alto. Porque às vezes a pessoa tem um capital reduzido e se ela errar, ela perde aquele capital e talvez nunca mais recupere. A falta de planejamento torna tudo mais caro, mais demorado, tem desperdício de recursos, também de tempo. Quando nós não planejamos, nós normalmente vamos pelo caminho mais difícil, mais custoso. Então vale a pena planejar. Qualquer negócio. Qualquer negócio, eu diria qualquer profissão. Planejamento faz com que você conquiste mais resultados, eu diria consistentes. E tendo em vista que os recursos são escassos, né, o mundo é abundante, mas às vezes isso não está na nossa mão. Então, para a gente conseguir fazer com que isso chegue às nossas mãos, é importante planejar. E essa pessoa que ela vai planejar um negócio ou mesmo o aprimoramento da carreira, ela precisaria de uma assessoria? Ela consegue fazer sozinha ou é bom uma assessoria?
Eu tenho absoluta convicção de que uma assessoria ou uma ajuda, ela é sempre bem-vinda. No caso de uma empresa, é fundamental você buscar um consultor, buscar fazer curso, se preparar, né? E nesse contexto, a universidade tem um papel muito importante, mas além da universidade, tem um papel muito bem feito no Brasil, que é através do Sebrae. Então, o Sebrae prepara muito bem o novo empreendedor, né? E o empreendedor que já está empreendendo, ele sempre pode melhorar alguma coisa. Então, essa capacitação, essa busca por consultoria, por cursos, por informação, ela é importantíssima. E o senhor está na 5ª edição do livro Atitudes de Resultado. É isso. E é esse tema que o senhor costuma focar nas suas palestras. Por que esse livro é tão requisitado, é tão lido? Primeiro porque ele é muito prático. Ele não é um livro técnico, ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele traz as coisas complexas de uma maneira muito simples. Eu diria que não tem idade para ler esse livro. Adolescentes já leram esse livro e me deram feedbacks fantásticos, porque eles já ensaiam na sua cabeça como empreender aquilo que eles querem empreender seus sonhos, seus ideais. Esse é um livro que serve para pessoas de qualquer, usado na universidade, porque no fundo, Graça, eu estou falando sobre empreender. Empreender a vida, empreender o seu negócio, empreender a sua profissão. E desse livro sai também uma palestra que eu gosto muito, que é uma das palestras que eu faço muito pelo Brasil, que são as atitudes do vendedor campeão. Porque as atitudes para empreender também servem para a área de vendas. Eu costumo chamar esse profissional de vendedor empreendedor. É aquele que faz acontecer o que tem que ser feito. Que é o vendedor campeão. Que é o vendedor campeão. E vamos agora falar do vendedor campeão. Qual é a primeira característica do vendedor campeão? O que temos que notar primeiro quando vamos avaliar um vendedor? Ele tem muita energia, porque a venda ela lida com emoção. Então nós compramos por emoção e nós também vendemos com emoção. Então a energia não significa necessariamente falar alto, não significa falar demais também, porque isso é um mito. Nos dias de hoje, com a quantidade de informação que o consumidor tem, passou-se a época do vendedor que fala bastante, que fala alto, que vai e convence, na verdade, até de uma maneira até um pouco, diria assim, excessiva, né? O consumidor, esse vendedor, ele não tem mais tanto campo. Mas uma coisa que caracteriza o vendedor campeão é justamente a emoção, é a energia que ele faz. Isso pode ser de maneira suave, porque o importante é nós tocarmos o coração das pessoas. Eu conheço muitos vendedores campeões que têm uma voz suave, que têm uma postura bastante serena, mas eles conseguem sentir a outra pessoa, no caso o cliente, e conseguem conduzir a pessoa a uma aproximação, porque a questão da compra tem muito da questão pessoal. Então, nesse contexto todo, eu diria que relacionamento é muito importante, eu diria que comunicação é uma ferramenta absolutamente primordial. Eu costumo até dizer, Graça, que a comunicação é a ferramenta mais importante da nossa vida. E porque quem se comunica bem, se relaciona bem. E quem se relaciona bem, chega muito rápido aonde quer. E em vendas não é diferente. Mas, junto com isso, porque nunca é um fator só. Eu diria que o sucesso, ele sempre é multifatorial. Para que eu seja campeão em alguma coisa, não é um item só. Então, comunicação é importante, relacionamento, mas tem uma outra coisa que chama-se persistência. Porque vender é um desafio. E sempre haverão dificuldades, haverão obstáculos. Em venda a gente chama das objeções, que são naturais. Você tem que, de alguma maneira, convencer ou até ajudar o cliente a encontrar aquilo que ele quer. Porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer, ele não sabe da solução exata, mas ele tem um problema. Então, essa questão da persistência, de buscar novos caminhos para chegar lá, e eu costumo falar na minha palestra, enfatizar a diferença entre persistência e teimosia, porque são duas atitudes parecidas. Muitas pessoas às vezes são teimosas e estão achando que são persistentes, mas não é. A teimosia é a ausência de inteligência. É uma frase um pouco agressiva, mas ela é real. Porque o teimoso, ele não busca novos caminhos. Isso que eu ia perguntar. Não necessariamente em relação à teimosia, mas eu ia falar sobre persistir e não ser chato. Porque às vezes um vendedor chato, ele não consegue vender, né, também.
Ele não consegue vender. A gente fica com, digamos, enfim, não gosto de ser atendida por um vendedor chato, que quer a todo custo me vender alguma coisa, né? Sim. Agora, como é que e aí então a gente percebe que essa linha é tênue, né? Entre ser persistente, não ser chato, como é que faz para ser persistente sem ser Percepção. o chato da história? Percepção. Essa é a resposta. Os vendedores campeões, eles são têm uma percepção muito aguçada. Até porque, Graça, o primeiro passo para a gente se comunicar bem é a percepção. É ter a percepção de si. Então, o vendedor, quando ele está vendendo, ele tem que estar se auto-monitorando, vamos dizer assim, se auto-percebendo, mas também prestar muita atenção na pessoa com quem ele está falando. Então, o cliente está dando recados para ele, pelo jeito do cliente andar, olhar, pelo tom de voz, pelas palavras, por aquilo que está sendo dito nas entrelinhas. Então, a percepção é muito importante. E nós sempre deixamos claro para outra pessoa como nós estamos. Não com palavras necessariamente, mas pelo nosso jeito. Então, mas tem vendedor que não se flagra que está sendo inconveniente. E ele liga no piloto automático, ele vem com aquelas frases decoradas e aquilo vai, ele acha que ele tem que, na marra, convencer, malhar o cliente até. E ele esquece, na verdade, do foco. E o foco é o cliente. E como o senhor disse, hoje nós estamos diante de muita informação, recebemos muita informação, né? E ninguém mais aceita frases prontas, não é? Verdade. O vendedor ele tem que estar muito preparado, porque às vezes o vendedor é pego de surpresa, porque os consumidores, os clientes, têm muitas informações, às vezes sabem até mais do que o vendedor sobre determinado produto, porque está aí a internet, estão aí as revistas especializadas. Então, se esse vendedor não estuda, não conhece profundamente o que ele faz, ele vai ter dificuldade em vender. E isso a gente encontra, infelizmente, muito ainda no mercado e volta naquele batidão. O vendedor acha que ele vai conseguir vender por insistência e tudo mais e passa a ser chato, inconveniente. Eu costumo dizer que em vendas nós temos que usar aquele verbo, nós temos que usar a tentação. A tentação. Tentação de tentativa, né? Eu tenho que fazer várias tentativas, e tentação de tentar mesmo. É o diabinho, você fala, olha, compra, isso aqui é bom, não sei o quê, você tem que mexer até com a necessidade oculta ou a necessidade que talvez não está tão explícita do próprio consumidor. Usa a tentativa, né? Mas ir aprendendo com essa tentativa. E o que para a pessoa ser uma vendedora excelente, ela precisa se focar em estudar o quê? Digamos, ela faz uma graduação, ela tem lá todas vamos dizer, as disciplinas técnicas que ela trabalha, mais as extracurriculares e tal. Mas assim, digamos, ela poderia focar o quê? Neurolinguística? Comunicação? Isso. Todas as ferramentas que vão na direção de relacionamento e de comunicação são muito bem-vindas. Existe a neurolinguística, como você citou, ela é uma ferramenta fantástica. E existe neurolinguística voltada para vendas, onde você justamente aprimora essas questões que eu falei, da questão da percepção, da questão de entrar em harmonia com o seu cliente. Porque nós, e o telespectador que está me assistindo, todo ser humano, ele se sente muito bem com as pessoas que são parecidas com elas. Então, o vendedor preparado, profissional, ele, através da percepção, ele busca entrar em sintonia, na neurolinguística chama-se rapport. Entrar em harmonia, em sintonia plena com a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, num exemplo bem claro, se o cliente entra na loja ou você vai até o cliente, na empresa dele, não importa. Se o cliente fala rápido e fala alto, fale mais rápido e fale mais alto, porque você vai estar na mesma frequência dele. Se o cliente fala mais suave, mais lento, entre na frequência desse cliente também, porque esse cliente vai se sentir à vontade com você, vai estar uma sintonia. E se ele se sentir à vontade com você, você vai se aproximar, você vai ter essa identificação, essa sintonia, e você vai tender a vender mais. Porque as pessoas vão confiar em você, elas vão se aproximar de você, e você aumenta o seu resultado. O senhor estava falando sintonia entre o vendedor e o comprador. Isso mesmo. E como é que pode dar certo isso? Olha, parte de novo, da percepção. Mas a percepção é o primeiro passo.
Mas você aí tem que fazer uma coisa muito importante na área de vendas, que é perguntar. Então, primeiro você percebe, você procura entrar em sintonia com o cliente. Depois, você ancorou, você já conseguiu esse link, né, essa ligação, aí é importante fazer perguntas. Normalmente, os vendedores campeões são muito bons em fazer perguntas para tentar descobrir qual é a necessidade explícita, aquilo que o cliente já sabe que ele precisa, e até descobrir coisas que nem o cliente sabe que ele precisa, mas que está ali em potencial. E aí que está, de novo, a percepção está sempre presente. Então, percebe, pergunta, escuta, que é a terceira atitude dentro da comunicação, que é escutar. Isso vale para vendedor de qualquer âmbito empresarial, desde a grande empresa, a pequena, tudo. Para qualquer vendedor, eu diria assim, para qualquer pessoa. Até, digamos, para o pipoqueiro. Com certeza. O pipoqueiro tem que saber vender a pipoca. Com certeza. Se a gente chega lá, ele está... E eles são muito bons nisso. O pipoqueiro campeão, que também tem, né? Ele já percebe o que é que a senhora quer, ele já percebe que tem uma criança junto, já interage ali com a criança, ele já sabe que aquela criança vai ser também importante no processo de agregar valor, de já vender mais um doce junto, que chama-se venda agregada, né? Mas tudo que eu estou falando aqui, Graça, serve para a área de vendas, mas serve para a vida também. Porque a vida, isso que eu estou falando serve para a liderança, serve para o nosso relacionamento com qualquer pessoa, serve para a família. Porque às vezes o marido não percebe a esposa não percebe o marido, ou não percebe os filhos, porque às vezes nós estamos tão focados na gente, nos afazeres, na rotina, que às vezes a gente não percebe que está em volta, né? Mas voltando à área de vendas, serve para qualquer segmento da área comercial, qualquer produto. Tudo começa percepção, perguntar, ter a humildade e a paciência de escutar, porque eu vejo muitos vendedores que até perguntam, mas não escutam. Já estão preocupados com a próxima pergunta que vão fazer. E aí perdem o foco, porque se eu pergunto alguma coisa para ti, eu tenho que agora ouvir, prestar atenção, volta a percepção novamente, e aí falar. Tem que ter paciência também, paciência, né? Que... Para atender o cliente, ouvir, e aí entra a questão do falar, né? Que está dentro desse bloco da comunicação. Agora, e falar, Graças a Deus, deixa eu só completar, falar não é falar quantidade, isso eu sempre deixo muito claro, é falar qualidade. Eu conheço muitos vendedores que falam demais, e eles conseguem, inclusive, desvender. Ele desvende o cliente, às vezes está até dizendo com o corpo dele que ele quer, ou às vezes ele está até com o tronco inclinado para frente, mostrando total interesse, né? Já deixou claro que ele quer. Mas o vendedor não para de falar, e isso que ele fala muitas vezes põe o cliente em dúvida, e o cliente fala assim, peraí, deixa eu dar uma pensada, né? Deixa eu dar uma voltinha, e não volta nunca mais, volta ao mundo. Né? Então eu costumo dizer de uma maneira muito sintética, falar sim, mas não é quantidade, é qualidade. Agora, esse vendedor campeão que o senhor fala, ele é bem raro, né? Não existem muitos, vamos falar em termos de Brasil, porque a gente sabe que grandes empresas, vamos colocar exemplo mais prático, operadoras de telefonia celular, eles não têm um atendimento, a gente percebe que os atendentes deles, os vendedores deles, não têm essa perspicácia ou essa paciência. Eles com certeza são treinados para isso. Que na verdade não sou nem eu que falo, né? Eu leio, eu vejo os analistas dizerem. Os vendedores normalmente nas empresas, elas estão enxergando que é fundamental treinar os vendedores, né? Ou atendentes. Né? Até porque o atendimento, um atendimento eficaz, ele gera uma venda. Então, normalmente o atendimento precede a venda. Quando no processo de venda, na verdade, eu estou atendendo. Eu nunca posso esquecer disso. Mas o fato é que, voltando à tua pergunta, na questão do vendedor campeão, se existem muitos vendedores, claro, campeão, você não encontra em todas as esquinas. Vamos dizer assim, sempre vai ter um percentual de profissionais que vão se destacar, né? Que a gente chama de os vendedores campeões. Eles têm no DNA deles a ideia da venda. Mas eu costumo dizer, isso não é só genética, não. Eu acho que todos nós podemos, se quisermos, nos tornarmos vendedores campeões. Porque o potencial está em nós. Claro que existem pessoas, profissionais, que nascem com aquilo mais exacerbado, isso está mais aflorado, vamos dizer assim. E muitas pessoas têm esse potencial encoberto, bloqueado.
Mas todos nós podemos nos bloquear. Eu não sirvo para a área de vendas. Será? Acho que tudo é muito relativo. Mas essas pessoas que são, esses profissionais que são vendedores campeões, eles têm uma coisa já de berço, vamos dizer assim, mas eles aperfeiçoam. Não é porque o camarada tem esse potencial. Então o treinamento é muito importante, nunca foi tão Exatamente. importante, porque quando a gente fala em paciência, mas ao mesmo tempo a gente vive uma vida acelerada, né? Isso. Então como é que você, parece meio que contraditório, não, eu tenho que ter paciência, mas eu estou acelerado porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Como é que a gente administra isso? Então, o vendedor campeão, ele treina, inclusive essa questão também, ele treina, ele lê, ele se informa. E os vendedores, por que tem poucos vendedores campeões? Porque a maioria dos profissionais que estão na área de vendas acham que não precisam ler, não precisam estudar, não precisam treinar a si próprio. E acham que só porque tem o dom de falar, já são vendedores completos. Isso é um grande engano. Mas essa mentalidade está mudando no Brasil. Existem muitos treinamentos, tanto que o senhor falou há pouco, e eu achei interessante, que o senhor deixou de dar aula, hoje o senhor só faz palestra. Só ministra palestra Brasil afora. É isso. Eu me especializei, né, nessa área. É sinal que existe, vamos dizer assim, campo para profissionais como o senhor, para treinar, vamos dizer assim. As empresas estão preocupadas em treinar os seus funcionários. Então, estão sim, até porque as pessoas são o grande diferencial de uma empresa. Ter preço competitivo não é diferencial, é obrigação. Você tem que ter preço competitivo, você tem que ter qualidade do produto que você vende ou do serviço que você presta. Mas uma loja, a parte física da loja, ou a parte dos equipamentos, as máquinas de uma indústria, elas são importantes. Mas o grande diferencial são as pessoas, porque a parte técnica, o dinheiro compra. Então o dinheiro faz ter uma vitrine bonita, uma fachada bonita, ter uma iluminação adequada, ter um software bacana dentro da loja ou na empresa, né? Mas isso está tudo igual. O que uma loja tem, a outra tem. O que uma empresa tem de forma técnica, a outra empresa também tem. Mas o que é absolutamente diferente entre as empresas? São as pessoas. Então, treinar as pessoas se tornou um grande diferencial competitivo para que haja mais resultado. Para encerrar, que conselho então o senhor deixa para os empresários, para os profissionais que estão nos assistindo? Olha, o conselho é, primeiro, acredite naquilo que você quer. No caso aqui, por empresário, continue acreditando no seu sonho, no seu empreendimento, na sua empresa em si. Invista na sua equipe, porque a sua equipe, com certeza, ela é que vai fazer a diferença. E seguir em frente. Eu diria que o Brasil é um país com grande potencial, está mostrando isso para o mundo. Nós temos um potencial de consumo muito grande. Prestar muita atenção no mercado, porque não existe força maior do que o mercado. Então a empresa ela não pode ficar voltada para dentro de si. Ela tem que estar sempre focando o mercado. O que o mercado quer? Ouvir o consumidor. Eu costumo dizer que o consumidor, o cliente, ele é um consultor que não cobra nada pela opinião. E ele é o consultor mais poderoso que existe, porque é ele que está sentindo, medindo a qualidade dos produtos ou dos serviços. Então, as empresas inteligentes estão focadas no cliente, em perceber o que ele está gostando, o que ele não está gostando. E ainda hoje, infelizmente, Graça, eu percebo que empresários não recebem bem as críticas. Eles preferem não ouvir o cliente, eles não dão bola para o cliente, eles ligam no piloto automático, acham que porque tem uma estrutura bonita que isso é o suficiente, não fazem uma gestão adequada dos seus recursos humanos, não lideram a sua equipe, às vezes só chefiam. Então, liderar é muito diferente do que chefiar, mas aí seria uma outra entrevista, uma outra conversa. Então, conduzir bem os seus recursos humanos, porque pessoas é que geram resultado. Pessoas sempre são as grandes geradoras de resultado. E num Brasil onde nós sofremos um apagão de talentos, é fundamental o papel da universidade, é fundamental o papel de toda e qualquer ação que possa fazer com que a nossa mão de obra, vamos chamar assim, se torne cérebro da obra, ou seja, pessoas mais preparadas, desenvolvidas para enfrentar os desafios do mundo que nos cerca. Muito obrigada, professor Heinz, por ter dividido aqui conosco os seus conhecimentos. O Em Foco fica por aqui. Até a próxima edição.
Todo dia é dia de economia no Supermercado Cercar. Em todos os departamentos, preços, variedades e a qualidade que você procura. É isso que você espera de um supermercado. É isso que você encontra no Super Cercar. O bom atendimento, o carinho e a dedicação por você, cliente, fazem toda a diferença. Faça da sua compra um prazer. Supermercado Cercar. Completo em tudo. Tudo para você. A Raco investiu fundo em pesquisa e trouxe a solução. Maxi 30 Cosmético Oral. Nutre as células e proporciona mais elasticidade e firmeza à pele e mais energia ao organismo. Maxi 30 contém colágeno, a proteína que atua na constituição, fortalecimento e união dos tecidos. Zinco, que protege o organismo da ação oxidativa dos radicais livres, contribuindo no combate ao processo de envelhecimento. Vitamina C, que participa na síntese das proteínas e na formação de colágeno e elastina. E a vitamina E, que estimula o sistema imunológico. Maxi 30, tecnologia em cápsulas que vai nutrir a sua pele de dentro para fora. Visite a loja da Raco e comprove de perto todos os benefícios do Maxi 30. Raco, você mais feliz hoje. Rua Minas Gerais, 1037, telefone 3254-2009. Estamos com o programa Espaço Aberto, hoje um programa todo especial, um tributo ao administrador, ao profissional na área de recursos humanos, a um rondonense que levou o nome de Marechal Rondon para todos os recantos do Brasil através da sua competência, da sua qualidade e da sua capacidade profissional. Estou me referindo a Heinz Schurth, ele que nos deixou na última quarta-feira com 52 anos, partiu, mas deixa este legado, este conhecimento que você pode conferir também nas páginas da internet. E nós estamos aqui hoje replicando aquilo que representou Heinz Schurth para este mundo do setor de palestras, para este mundo de consultorias, e onde Heinz Schurth fez um grande sucesso em inúmeras empresas. Vou citar algumas aqui, você vai vendo as imagens. Heinz prestou assessoria e consultoria para a Nestlé, para o Boticário, para a Unilever, para a GM, para a Queiroz Galvão, para a Xerox do Brasil, Banco do Brasil, CIA, Sempre Toshiba, a Telefonia Vivo, a Pirelli, a Seara, a TIM, a Todeskine, a Nestlé, e também para empresas aqui do Paraná, como a Cooperativa Lar, como também prestou serviços para a Ford, através das suas revendas aqui na região. Prestou serviços a inúmeras empresas por todo este Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amapá, onde ele deixou o seu rastro de conhecimentos nesta área das palestras. Nós vamos agora ver aqui uma pequena amostra da importância do professor Heinz, o que ele representava neste mundo de palestras. Vamos ver uma entrevista que ele concedeu à CBN TV Com, lá em Santa Catarina. Confira. Eu vou conversar, e faço muito melhor, com o Heinz Arthur Schurth. Schurth? Schurth. Tá, e o Heinz é Heinz mesmo. Heinz é Heinz. Heinz. Atitudes de resultado. Aqui está o livro dele. Professor Heinz, Atitudes de resultado. 18 estratégias para fazer seu sonho acontecer. Isto aqui é encaminhamento para palestras, para treinamentos, para pessoas que querem melhorar a vida. Na verdade, esse livro é fruto da minha vivência prática como empresário, né, como consultor, instrutor. E eu trouxe tudo isso para o livro e trabalho muito hoje apenas com palestras. Meu foco são as palestras. Viajo o Brasil inteiro, tenho o privilégio de viajar para o Brasil inteiro com palestras, atendendo a palestras fechadas, no caso as in-companies, ou palestras em eventos abertos também. E as atitudes e resultados servem, na verdade, para todos os segmentos. Serve para venda, serve para o estudante, serve para a pessoa que quer empreender um negócio, não é? É fazer o seu sonho acontecer. Então, esse é, na verdade, o chassi do meu trabalho. E, pois é, aquilo que parece óbvio, as pessoas querem crescer, as pessoas querem ser, as pessoas querem ter mais, as pessoas querem ter melhor, mas poucos agem, não é? O que falta é ação.
O grande desafio, Prates e ouvintes, e quem está enxergando também, quem está nos vendo também, é trazer o que está lá em cima. O sonho é sempre no imaginário, ele está sempre lá em cima. É trazer o que está lá em cima, o nosso pensamento, nosso imaginário, a trazer a nossa vontade para o concreto. E essa ligação é fundamental. Então, eu sempre digo, tudo começa com um sonho. Consciente ou inconscientemente, todo ser humano tem um sonho. Ele quer progredir, melhorar, ele tem um projeto, um ideal, não é? E para trazer isso para baixo, tem que transformar esse sonho num objetivo. E essa é a primeira atitude, Prates. A primeira atitude de resultado para fazer um sonho acontecer é transformar o sonho num objetivo, trazer para baixo. Escrever o objetivo, com data, com um período, algo claro, algo cristalino. Né? E aí vem a segunda atitude, que é o planejamento. Quer dizer, não adianta ter objetivo, saber exatamente o que eu quero, escrever o que eu quero, planejar. Essas duas coisas são fundamentais, objetivo e planejamento. Mas, continuando, não basta isso. Haverão problemas, haverão obstáculos, haverão pedras no caminho. Então, eu vou ter que ter uma atitude fundamental de todos os grandes empreendedores, que chama-se persistência. A persistência, diferente de teimosia, é saber driblar os buracos. Ou seja, o persistente ele muda de estratégia. Se não dá pela esquerda, ele vai pela direita. Não dá pela direita, ele vai por baixo. Não dá por baixo, ele vai por cima. Ele alterna as estratégias para chegar onde ele quer, porque é inteligente. O teimoso, batendo direto que nem você faz... O teimoso não é inteligente, porque ele tenta e faz a coisa sempre do mesmo jeito, obtendo sempre os mesmos resultados e normalmente acaba culpando a terceiros. Ah, é o governo, ah, é a concorrência, ah, são meus filhos, ah, são os meus funcionários, ah, não sei o que, sempre terceiros. Mas, na verdade, a responsabilidade dos resultados é nossa, é de cada um. Tá, mas as pessoas sabem disso, e por que elas não agem? Ou pelo menos intuem, que é um conhecimento natural. Por que elas não fazem, se todas elas querem ser promovidas existencialmente? Eu acredito que a raiz esteja nas limitações. Esteja nas limitações do pensamento da pessoa. Então, eu costumo dizer que nós somos os nossos maiores amigos ou os nossos maiores inimigos. Vai depender de como é que está a nossa cabeça em relação à nossa autoimagem, autoestima, em relação aos limitadores que a nossa educação em casa ou a educação formal nos colocou. Ou seja, nós temos que vencer primeiramente a nós mesmos. Como é que tu dizes isso para um cara de 50 anos, por exemplo, que já está com a cabeça bem determinada, enfim, mas costumeiramente age errado? É mais difícil. É muito notório que, à medida que nós vamos envelhecendo, as mudanças ficam mais difíceis. Não impossíveis, mais difíceis. Nós vamos endurecendo, vamos cristalizando, vamos nos inflexibilizando. Esse cara, por exemplo, pode ser um diretor de empresa. Pode, né? O dono da empresa dele e tal. Pode. E aí? Pode. E aí ele vai quebrar. Efetivamente, ele vai estar competindo, seja ele empresário, seja ele vendedor, seja ele qualquer profissão. Ele vai estar competindo com outro grupo que não está efetivamente cristalizado ainda. Inclusive, uma outra atitude de resultado é justamente ser amigo da mudança. No meu livro está muito claro isso, deve ser o 7º ou 8º capítulo. As pessoas que vencem estão sempre abertas às novidades, à mudança tecnológica, às mudanças até de comportamento, não de valores éticos. Esse a gente tem que estar sempre zelando, mas abertos ao novo, tecnologicamente falando, principalmente. Heinz Arthur Schurte, administrador, palestrante. O mercado exige cada vez mais qualidade, qualificação. Tá bem. Muitos cursos são oferecidos por preços meramente simbólicos, muitos deles, outros até gratuitos, enfim. Quem é que motiva? Quem é que leva o funcionário a se qualificar? É o gerente? É a mulher dele? É o pai dele? Quem? Na verdade, deveria partir do próprio colaborador isso, né? Tem que ter duas vontades. A vontade da empresa e a vontade do colaborador, do funcionário. Mas, acima de tudo, a vontade do funcionário. Como é que é a vontade da empresa? A vontade da empresa é bancar, investir financeiramente mesmo, se não 100%, 50% do valor. É colocar isso como prioridade, quer dizer, inclusive dispensar, às vezes, a pessoa do trabalho, fazer coisas fechadas dentro da empresa, ou seja, diminuir. Olha, eu conheço empresas, Prates, que param a produção. Eu já fiz várias palestras na minha carreira onde a indústria parou a produção durante 1 hora e colocou todo mundo no salão. 1.200 funcionários, todos. A produção parou, ou seja, houve, entre aspas, uma perda de produção, de unidades feitas, mas houve um ganho de energia, houve um ganho de sensibilização, houve um direcionamento, houve um alinhamento, houve uma sensibilização, porque, na verdade, o palestrante, ele não motiva, ele sensibiliza.
A única pessoa capaz de motivar uma pessoa é a própria pessoa. Existe, na verdade, automotivação e não motivação. Heinz Arthur Schurt, autor do livro Atitudes de Resultado, 18 estratégias para fazer o seu sonho crescer. Todo mundo tem um sonho? Todo mundo tem um sonho. Consciente ou inconscientemente, Prates. O fato é que muitas pessoas têm medo de encarar os seus sonhos. Por quê? Porque há o medo da frustração. Freud já dizia que o ser humano evita a dor e busca as coisas prazerosas, vamos dizer, o que lhe faz bem. E a frustração, ela inibe muita coisa. Aliás, o medo da frustração inibe muitas e muitas ações que acabam não saindo por esse medo do sofrimento. Aquela história do o medo de perder tira o ânimo para ganhar. Exatamente. O futebol tem muito disso. Muito. E na vida. Vamos jogar para administrar o resultado, a vantagem conquistada no jogo anterior. Pô, aí tu já entra meia boca, né? Exatamente. Mas o fato é que todos nós temos um sonho e às vezes nem sabemos a dimensão desse sonho. Quando a gente entrevista um grande empreendedor, um grande empresário, que começou pequeno lá na garagem, que hoje tem 10, 12, 15 mil funcionários, colaboradores, você vai perceber na narrativa dele, na entrevista dele, que ele não tinha total ideia do que ele poderia conseguir, mas a vontade interna de fazer acontecer era tão grande que ele passou por tantas dificuldades e conseguiu chegar além daquilo que ele achava que ele poderia conseguir. Então é muito interessante, realmente é uma coisa interna mesmo. Mesmo sem diploma. Mesmo sem diploma. Há até uma inversão, isso não é nenhum desalento, nenhum desestímulo a estudar. Mas muitos empreendedores no mundo, eles não têm um grau de escolaridade muito alto, principalmente no Brasil. Eles são milionários, são pessoas que montaram verdadeiros impérios e não foi em cima do canudo, foi em cima da garra, da vontade, da visão estratégica, da perseverança, efetivamente do planejamento. Não é? Aquela história do não sabia que era impossível, foi lá e fez. Perfeito, isso aí acontece e acontece muito. E aí o cara cheio de títulos e graduações, né, mas tá difícil, o mercado tá não sei o quê, custos, tributos, e tal. Isso. Começa a racionalizar demais e começa a ver uma série de variáveis que às vezes nem existem, mas que estão na cabeça dele, porque ele teoriza isso, né? E ele acaba, vamos dizer, sacando a viola e não vai à luta porque ele calcula por demais ou de maneira não certa os riscos. Calcular risco é importante. Atitudes de resultado. Uma delas. São 18. A primeira, mais importante, é ter a coragem e a ousadia de sonhar. A segunda, transformar esse sonho num objetivo. Então, ter um objetivo é uma outra atitude. Planejar é outra atitude. Ser comprometido, outra. Ser persistente, outra. Saber se relacionar, fundamental, porque o sucesso só ocorre através das outras pessoas. Ninguém chega sozinho. Não. Então, eu conheço pessoas que têm objetivos muito claros, são muito boas tecnicamente, planejam tudo certinho, mas não vão adiante. Por quê? Porque não sabem lidar com os outros. Não sabem montar o seu network, sua rede de contatos. Não sabem se comunicar, que é uma outra. Desenvolver diariamente a comunicação é uma outra atitude. A comunicação é a ferramenta mais importante da nossa vida. Não é a coisa mais importante, mas é a ferramenta mais importante. Porque, notadamente, quem é bom de comunicação, normalmente é bom de relacionamento. E se você é bom nas duas coisas, as portas se abrem muito mais facilmente e você chega muito mais rapidamente aonde você quer chegar. Outra atitude é fazer tudo com qualidade. Então, mundialmente é uma frase que é usada, ela diz, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então faça bem feito, porque eu conheço muita gente boa de garganta, boa de lábia, mas não entrega o que prometeu. Não busca a perfeição, não busca fazer bem feito, então toda aquela propaganda, tudo aquilo que era dito, depois na hora do real não era efetivado, e aí queima o filme. Então por isso que a gente entende, Prates, e você também lida nessa área, por que tem menos pessoas chegando aonde querem? Porque o sucesso é multifatorial, óbvio isso. Vários fatores são necessários para você chegar onde você quer. Agora, o interessante, o fracasso às vezes é unifatorial, basta um fator que vai fazer com que tudo aquilo que você montou caia. Né? Muito bem. Professor Heinz Arthur Schurt, autor deste livro, Atitudes de Resultado, 18 estratégias para fazer o seu sonho acontecer. Administrador, palestrante. Ainda nesta linha, também podemos conferir uma entrevista de Heinz Schurt. Se não me falha a memória, em 2013 ele prestou uma entrevista à RBS TV de Florianópolis, TV Globo, onde ele falava sobre este foco na área dos recursos humanos, na área da capacitação e do rumo futuro das empresas, apostando na capacitação do ser humano.
Vamos conferir. Que a gente conversa agora com o consultor empresarial e palestrante, professor Reis. Bom dia, professor. Obrigada pela presença. O conformado insatisfeito, com certeza, é um profissional infeliz, né? Por que isso acontece, né? Vamos explicar um pouquinho mais sobre esse perfil. Na verdade, o que acontece, as pessoas às vezes não sabem qual é a sua vocação. Ela vai procurar algum emprego por subsistência. Então é muito importante qualquer profissional de qualquer área buscar desenvolver e descobrir qual é o seu potencial e buscar estar no lugar certo. Porque o que mais a gente vê nas organizações é aquela questão, eu não gosto do que eu faço, mas o que eu estou fazendo para me reenquadrar? O que eu estou me fazendo para me motivar, para mudar, para ter uma atitude, para mudar esse cenário? E como enxergar as oportunidades dentro da própria empresa, por exemplo, e até alcançá-las também? Então, eu acredito que tudo passa pela preparação. É muito importante você estar preparado para enxergar oportunidades. Porque o que acontece? Nós somos educados para efetivamente só enxergar o óbvio. Só enxergar aquilo que todo mundo vê. Nós temos que buscar desenvolver a visão de oportunidade de mercado. O que eu poderia fazer de diferente na minha profissão e que pudesse efetivamente chamar a atenção para mim e que eu pudesse ter um espaço maior no mercado onde eu atuo. Não importa qual seja esse mercado, não importa qual seja essa profissão também. Para as empresas que estamos vendo agora, né? Que atitude tomar, o que fazer para estimular, também incentivar? Olha, tudo começa na contratação, eu não tenho dúvida disso. A contratação é o grande passo para você ter a pessoa certa no lugar certo. A partir do momento que você contrata bem e consegue usar o potencial que essas pessoas têm no lugar certo, essa pessoa vai dar melhor resultado para ela mesma e, consequentemente, para as empresas. Lembrando que o grande diferencial das empresas não é mais o preço, não é o produto, são as pessoas. A equipe faz a diferença. Os preços são parecidos, os produtos que tem numa empresa tem numa outra empresa. O que é de diferente de uma empresa para outra? As pessoas. E por isso que é a importância das empresas investirem nas pessoas, desenvolverem as pessoas, não só treinar as pessoas, os seus profissionais, mas efetivamente desenvolverem essas pessoas, fazê-las enxergar o mundo por outra ótica, até na questão da oportunidade. Então, o grande investimento que tem que ser feito é no capital humano. Professor, as empresas que não enxergam isso acabam perdendo os talentos, né? Elas deveriam saber enxergar, né? De que forma fazer isso para enxergar esses talentos e não perdê-los? Primeiro é entender a importância disso, porque existe muito discurso vazio. Muitas empresas falam, não, o meu grande capital são as pessoas, mas efetivamente não tem ações efetivas para fazer com que isso se torne real. Então, contratação, valorização, e valorização não só financeira, mas valorização das atitudes das pessoas. O elogio é muito importante, dentro, lógico, da maturidade do funcionário. Dá uma visão de futuro. Olha, você pode crescer aqui. Um plano de carreira bem desenvolvido pode ajudar? Mas temos que entender que as empresas grandes têm essa possibilidade. Mas e como é que ficam as empresas pequenas? De 5 funcionários, de 6, de 10, de 15, né? Então é muito importante contratar certo e dar alguma visão de futuro. Quanto maior a empresa, mais ela tem essa possibilidade de fazer plano de carreira. Mas a empresa pequena ela tem essa dificuldade. Então é ter um clima, um ambiente de trabalho positivo. Não é só o salário que efetivamente motiva, né? Um ambiente de trabalho positivo, você se sentir bem realizado no lugar certo, fazendo o que você gosta. Isso também é muito importante. Ok, obrigada pela participação. Obrigado, professor, um bom dia. Ok, igualmente. E o professor Reis faz uma palestra esta semana no 20º Congresso Catarinense de Recursos Humanos em Florianópolis. Mais informações no site do evento. E assim era Heinz Schurte. Ele que, com seu conhecimento, com sua capacidade, com sua experiência há mais de 20 anos no ramo, usava muito também das reflexões, dos provérbios. E podemos encontrar em sua página cerca de 100 provérbios que ele considerava os mais importantes e dos mais diversos autores, né? Nós temos provérbio, por exemplo, você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você, do Steve Beckman. Então, a crença, aquilo que ele acreditava de fato, fazia de Heinz Schurte uma pessoa motivada, uma pessoa em que aqueles que o assistiam acreditavam, e por estas mais de 500 mil pessoas que puderam assistir às suas palestras, ele deixou de fato um rastro de conhecimento. Nós vamos aqui rapidamente ver mais um trecho de imagens, de participações de público, com fotos também, do que Heinz fez nestes seus 52 anos de vida. Vamos conferir.
Aliás, tudo que eu vou falar aqui serve para vendas, serve para produção, serve para chão de loja, serve para a vida. Vamos dar um ênfase no aspecto liderança, no aspecto empreendedor, mas eu parto do princípio, todos nós somos empreendedores. O operador da máquina é empreendedor, o vendedor é um empreendedor, a secretária deveria ser empreendedora, todos nós somos empreendedores e temos que fazer acontecer. E ao empresário da micro e pequena empresa, eu quero dar um recado já de início. Nunca se intitule de microempresário. Ai, sou microempresário. Nada! Você é empresário de uma microempresa. É muito diferente do que você falar, sou microempresário, porque você está dando um recado negativo para a sua cabeça. O que é conhecimento? É quando você pega aquela informação e coloca em prática, agregando valor ao que você faz. E a gente começa a entender por que muitas pessoas não decolam na vida. Porque apesar dos diplomas pendurados na parede, não passam de colecionadores de informações. E informação é o começo, mas não é o fim, não é o que efetivamente dá o pulo do gato. O que dá o pulo do gato é o conhecimento, é o ouro moderno. É pegar a informação e adaptar, agregando valor ao que a gente faz. Nós temos que desenvolver, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, temos que desenvolver novas maneiras de pensar, novas maneiras de fazer as coisas. Não podemos nos acomodar jamais. Toda vez que nós nos acomodamos, enquanto vendedores, enquanto gerentes, não importa a sua profissão, enquanto empresários, quando a gente se acomoda, o que acontece? Vem alguém e rouba o nosso espaço, rouba o nosso cliente, rouba a nossa participação de mercado. Não podemos nos acomodar jamais. Esse é o recado. Líderes, empreendedores agem com persistência, vendedores agem com muita persistência para chegar onde querem chegar. Qual é a diferença entre teimosia e persistência? O persistente, quando tem um objetivo, planeja, vai chegar lá, é inevitável, vai ter problema, vai ter obstáculo, vai ter pedra no caminho. O que o persistente faz? Não dá pela esquerda, ele vai pela direita. Não dá pela direita, ele vai por baixo, não dá por baixo, ele vai por cima. Ele alterna as estratégias em que usa a inteligência. O teimoso, não. É sempre do mesmo jeito, é sempre da mesma maneira. Programa Espaço Aberto, assim, quer deixar aqui, neste momento, que pode, de fato, ter vários significados. A tristeza está presente pela perda de uma pessoa desta magnitude, mas também devemos ficar felizes com aquilo que ele deixou. Devemos acreditar no futuro melhor. É o que Heinz Schurter dizia em suas palestras. Inclusive, em uma de suas frases preferidas, ele dizia: o sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, é o que formula as verdadeiras perguntas. De Claude Lévi-Strauss. Então, frases como essas, com a profundidade que possuem, fazem com que nós reflitamos no dia de hoje. E esta é a ideia, é fazer aqui um momento de devoção, prestar uma homenagem a Heinz Schurter, a quem conhecemos ainda jovem, a quem conhecemos na parte da sua vida dos grandes sonhos que depois se tornaram realidade. Eu quero mostrar aqui agora uma foto que representa o momento em que Heinz ainda era acadêmico da Facimar Unioeste. Ele aparece aqui ao lado de pessoas que acreditavam também no sonho da Universidade Estadual do Oeste do Paraná se tornar realidade e ter um campus forte aqui em Marechal Cândido Rondon. Heinz participava deste grupo musical que nós carinhosamente chamávamos de Facimar Band Show, mas que na verdade era uma grande brincadeira. Era nos momentos de lazer, descontração, e o Heinz dedilhava o seu violão, cantando juntamente e gostando de músicas românticas. E assim vamos lembrar do Heinz. Quero aqui dar todos os votos de sentimentos, de pêsames à família Schurter, sua esposa Andréia Belincanta e a todos que gostavam e admiravam Heinz Schurter. Portanto, quero encerrar o programa deixando uma seleção de imagens de boas lembranças de Heinz Schurter.
e ao mesmo tempo ao fundo tocando a música que ele sempre recomendava na Facimar Band Show, uma música de Roberto Carlos chamada Águia Dourada. Ele deu voos tão altos como os da águia e com certeza Heinz Schurz deixa saudades. Tenham todos uma grande semana. Estamos terminando o programa com a lembrança de Heinz Schurz. Caminhos seus, meus pensamentos sempre te encontram voando perto de Deus. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Mostra esse povo civilizado que todo índio sabe viver com a natureza sempre a seu lado e olhando o céu pode ver que o vento sopra e a chuva cai, as nuvens passam e você vai, asas abertas, força e coragem vão nesse rumo de paz. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Natureza que reclama, flores, folhas, verde, vida, rios, mares se derramam pela terra tão ferida, ventos pedem, choram e chamam. Águia me mostra no meu caminho como se pousa longe do espinho, como se luta por esse mundo, como se salva esse ninho. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a